Boa tarde, famílias. Tudo bem com vocês? Passaram bem esse final de semana, né? Graças a Deus. E hoje, né, iniciamos a nossa semana com aulas. Lembrando que agora, às 15 horas, teremos uma reunião com as famílias sobre o retorno da volta às aulas. Então, assim, nós vamos fazer um apanhado de como vai funcionar. Então, gostaria de contar com a presença de todos. Sei que o horário, né, não é compatível com o nosso horário de trabalho, mas a gente tem que entender o quê? Que é muito importante, né? Se trata da aprendizagem de nossos filhos. Então, sim, quem puder estar aqui, agradeço e eu conto com a presença de todos. Caso não seja possível, entre em contato, né? Sabemos da dificuldade, entendemos, mas é por uma boa causa, tá? Então vamos lá. Hoje nós vamos fazer a aula 12 de ciências. A aula 12 de ciência está na página, vamos lá, 21, tá? Olhem lá, página 21. A aula 12. Vamos falar um pouquinho sobre o solo. O que é o solo? Solo é a camada da superfície terrestre onde nasce e cresce diversas plantas, onde vivem as pessoas e os animais. Dele retiramos alimentos e materiais para fazer objetos e construir nossas moradas. Então, o que é o solo? O solo é a terra. E quando nós falamos assim, da superfície nascem e crescem diversas plantas, é a própria terra, né? Nós plantamos o que comer aonde? Na terra, no solo. Nós pisamos aonde? Na terra, no solo. E muitas vezes nós usamos a própria terra, o barro, para poder construir nossas moradias. Antigamente, se falava muito, né, das moradias feitas de barro, as casas feitas com barro, até surgir o tijolo. O tijolo ele surgiu do barro, da terra. Então eu vou ler para vocês agora um textinho sobre as características do solo, para a gente poder entender um pouquinho mais sobre esse solo. As características do solo, perdão. A camada superficial da crosta terrestre é composta de grandes rochas e fragmentos de rochas de diversos tamanhos que formam o solo. O solo também é composto de diferentes materiais, de diferentes tipos de minerais, ar, água e diversos seres vivos. As plantas retiram do solo a água e os minerais de que precisam para viver. Os animais sobrevivem se alimentando de restos de seres vivos, de plantas e de outros animais. No entanto, os solos não são todos iguais, e compreender as diferentes características dos solos é trabalho de muitos pesquisadores e agricultores. Esse texto está no livro didático Anapian, de Ciências do terceiro ano. Então, assim, se nós estivéssemos aqui na sala, nós iríamos montar um terrário com solo. Mas como não estamos, então vamos ficar sem montar esse terrário. Eu queria que as crianças vissem as diferentes camadas do solo. Mas eu vou procurar um videozinho aqui e vou colocar para vocês as diferentes camadas, porque o solo ele tem diferentes tipos, né? Ele começa lá embaixo com mineral, carvão, pedras, depois vem areia, terra. Então, assim, ele vai se transformando até chegar onde nós pisamos. Em algumas regiões, o solo ele não é vermelho, ele é
Ele é um arenoso, um solo arenoso, que a gente chama assim terras de areia. Então, eu vou procurar um videozinho e vou colocar para vocês estarem assistindo e observando as diferentes formas de solo, as camadas, tá bom? E aí nós vamos, né, para nossa atividade. Complete as frases com as palavras abaixo, de maneira que fique correta. Então, nós temos as palavras aí: pessoas, animais, solo e nascem. Nessas palavras, vocês vão completar a linha que está vazia. Por exemplo, o é a parte da superfície terrestre aonde cresce as plantas, onde vive as e os outros. Então, essa frase, ela está lá no texto. Então, vocês vão ter que retomar o texto, ler para achar a resposta e qual é a palavra que vai se encaixar no espaço que está em branco ali. E vocês vão escrever em cima do risco. Tudo bem até aqui? Depois, nós temos ali a atividade 4, onde está assim: escreva V para verdadeiro, para as alternativas verdadeiras, e F para as falsas. Então, assim, o solo, ele é muito importante para os seres vivos? Verdadeiro ou falso? Existem plantas apenas um tipo de solo? Existem apenas um tipo de solo? É como eu falei, né? Existem vários tipos de solo, né? Cada região tem o seu tipo de solo. Existem diferentes tipos de solos. O solo é composto por ar, água, minerais e diversos seres vivos. As plantas e os animais não necessitam de solo para sobreviver? Será que nós, seres humanos, as plantas, os animais, nós não precisamos de terra, de um solo, para estar sobrevivendo? E observe as imagens com atenção. Elas representam algumas formas que os seres humanos utilizam o solo. Então, aí nós temos, olha, a primeira imagem, né? O que vocês vão fazer? Vocês vão escrever como esse solo está sendo usado para a imagem. A primeira imagem, nós temos ali uma máquina trabalhando, abrindo o quê? Um buraco. Por que a máquina está abrindo esse buraco? Para colocar aqueles tubos, né? Aonde escorre a água. Então, ela está fazendo uma tubulação ali. Então, vocês vão escrever o porquê da primeira imagem, o que está acontecendo na primeira imagem. Na segunda imagem, nós temos uma plantação. Então, vocês vão escrever por que o solo está sendo usado na imagem 2. A terceira, nós temos ali animais, eles estão se alimentando, né, da grama. E aonde essa grama está plantada? No solo. E a quarta imagem, nós vemos ali um homem, ele está construindo, né, uma casa, um prédio, em cima do quê? Em cima de um solo. Então, na atividade, vocês vão escrever ali, ó. Número 1, por que o solo está sendo usado na primeira imagem? 2, por que as plantas estão em cima do solo? Por que está sendo usado? E a 3, por que os animais estão ali em cima do solo? Qual é a importância desse solo estar sendo usado? Para alimentar o quê? E a 4, o solo, né? A construção de uma casa em cima do solo, tá? E a próxima atividade, vocês vão fazer um desenho referente à importância do solo para os seres humanos.
Por que o solo, a terra é importante para nós? Vocês vão fazer um desenho ali sobre a importância do solo. Esse solo, ele é importante por quê? Para nos alimentar, para nos sustentar. Então, vocês vão fazer um desenho ali, tá? E a número 7, vocês vão escrever uma frase que explique o seu desenho. Por que você fez aquele desenho? Tá bom? E essa é a nossa aula de ciências de hoje. Um bom dia para vocês, uma ótima semana abençoada. E fiquem com Deus. E eu aguardo os papais, as mamães, os responsáveis às 3 horas aqui na reunião, tá? Um grande beijo a todos. Até daqui a pouquinho ou até amanhã, tá bom?